Então, boa tarde a todos. Eu acho que todo mundo me conhece, mas eu sou Alexandra, sou veterinária e sou chefe de divisão de reservatórios e acidentes por animais peçonhentos. Hoje eu vou falar sobre atualização no protocolo de profilaxia pré, pós e reexposição da raiva humana em Santa Catarina. Eu já fiz essa capacitação, essa fala em maio, mas houve algumas outras mudanças. Então, eu vou falar de novo, porque tem sempre muita dúvida sobre atendimento antirrábico. Então, a raiva é uma encefalite viral aguda, ela acomete mamíferos, inclusive o homem, e tem a letalidade de aproximadamente de 100%. A gente tem alguns relatos de casos de cura no mundo, porém são pouquíssimos e as pessoas ficam incapacitadas por toda a vida, com paralisias, tetraplegias. Tem uma criança lá que foi do interior lá da Amazônia, ele até hoje ele mora no hospital, então não tem uma cura realmente, né? Então, ele é um vírus, é um lissavírus da família Rabidoviride, é a doença mais letal que se tem notícia, e não tem tratamento específico e não tem relato de imunidade natural. Então, é só por meio de vacinas mesmo. Os animais transmissores, é só os mamíferos que transmitem raiva e só eles que são acometidos pelos vírus da raiva. As aves, os outros animais são refratários. Então, os caninos e felinos em área urbana, Santa Catarina é a área considerada controlada para a raiva em ciclo urbano. A gente não faz vacina em caninos e felinos desde 1995. Os morcegos, eles mantêm a cadeia silvestre, né? Às vezes acontece um caso de raiva em área urbana por causa de morcegos, e até mesmo alguns morcegos aparecem positivos em área urbana. Outros carnívoros silvestres, né? No caso, jaritacas, felinos silvestres, os marsupiais e os primatas, principalmente os saguis. Os saguis têm uma variante própria, né? Do vírus da raiva. Na zona rural afeta animais de produção, então a gente tem áreas endêmicas em Santa Catarina, todo o litoral aparece animais positivos para raiva, e de alguns anos para cá ela subiu a serra. Então tem Campos Novos, Curitibanos, Lages, tem alguns casos de bovinos e equinos com raiva. Então, o ciclo epidemiológico de transmissão, o ciclo aéreo, que é onde se mantém o morcego, né, que passa para os animais de produção, que também podem contaminar as pessoas. O ciclo aéreo também algumas pessoas se contaminam com raiva de morcego, até o caso que a gente teve em Gravatal foi causada por um gato, porém ele estava de passagem o vírus pelo gato, porque o gato pegou um morcego, se contaminou, mordeu uma pessoa e a pessoa pegou o vírus do gato, mas é a variante 3 de morcegos. Então, o ciclo silvestre, né, com os canídeos e os primatas. E o ciclo urbano, que é de cães e gatos para o homem. Então, a transmissão é por mordedura, lambedura, arranhadura, contato com saliva, feridas mucosas, intranasal por aerossóis. Existem relatos de transmissão por transfusão, por transplante de órgãos, mas é raríssimo. Então, não dá para ver, deixa eu ver se eu consigo subir esse coisa que dá para ver aqui na foto o ferimento do morcego, não dá para subir. Que tem o pé ali tem uma mordida de morcego no pé ali da pessoa. Então, o período de transmissibilidade nos cães e gatos é mais conhecido, então 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sintomas.
e persiste durante todo o período de evolução da doença, que é em torno de 10 dias. Então, a morte do animal acontece em média 5 a 7 dias após a apresentação de sintomas. Por isso que a gente observa o animal por 10 dias. A definição de animal observável é cão ou gato sem sinais sugestivos de raiva, domiciliado ou não, o qual seja possível verificar no período de 10 dias suas condições normais de comportamento, tais como alimentar-se e beber água normalmente. Então, a gente sempre diz, observe um animal, de preferência um animal preso com água e comida, tá? Sem contato com as outras pessoas por 10 dias. Se ele não apresentar sinais de raiva, não é raiva. 10 dias, às vezes me perguntam, 11 dias o animal morreu, mas a observação é por 10 dias, não é 11, nem 9. Né? Então, é por 10 dias. A profilaxia após exposição, então, lesão leve, ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e membros, menos nas mãos, nas polpas digitais e planta dos pés, e lambedura de pele com lesões superficiais, tá? É lesão leve. Conduta para lesões leves. Então, o cão ou gato sem suspeita de raiva no momento da agressão vai observar o animal por 10 dias. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, daí sim vai fazer 4 doses de vacina, mas sempre a gente opta pela observação. Clinicamente suspeito, vai lavar com água e sabão, vai iniciar tratamento com as vacinas e vai observar o animal por 10 dias após a exposição. Se o animal não morrer, se ele continuar sadio, vai interromper o esquema. Mas assim, ó, lembrando, só o médico veterinário pode dizer se o animal é suspeito ou não. Não é o agente de saúde, não é o médico, não é a enfermeira, tá? É o médico veterinário. Daí tem que ser dito, não, esse animal é suspeito para raiva, aí sim vai iniciar o tratamento, senão vai só observar o animal. Então, as lesões graves, né? Ferimentos na cabeça, na face, no pescoço, mão, polpa digital, planta dos pés. Eu coloquei um exemplo aqui, ferimentos profundos, múltiplos ou extensos em qualquer região do corpo. Às vezes a pessoa é dilacerada, a perna é grave, né? Às vezes só tem uma mordidinha na perna, aí é leve. Então, lambedura de mucosas, lambedura de pele, onde já tem lesão grave, e ferimento profundo causado por unha de gato. Nós tivemos o caso de agora há pouco tempo, até foi notificado como raiva humana, uma pessoa que foi mordida por um bagre. Aí ele foi medicado, ele ficou com um ferimento na mão, e no mesmo dia ele foi e manipulou um bezerro que era suspeito de raiva. E aí a pessoa, né, se desesperou, foi até a unidade de saúde, eles notificaram como raiva. Na verdade, ele tinha que ter feito um atendimento anti-raiva, então mobilizou as nossas equipes aqui, coletaram exames e no fim era só um simples atendimento anti-raiva. Então, para lesões graves, então, cão ou gato sem suspeita de raiva no momento da agressão. Vai lavar com água e sabão. Vai observar o animal durante 10 dias após a exposição. Observar, não faz nada por enquanto, só limpa, lava, se precisar. Se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, vai infiltrar somente no local o soro antirrábico e depois fazer 4 doses de vacina. Então, a infiltração local em acidentes por cão ou gato, ela dispensa a aplicação de soro em local distante, nesse momento de desabastecimento grave de soros, tá? Clinicamente suspeito o animal, então vai lavar com água e sabão, vai infiltrar o soro também, somente no local, e vai fazer as 4 doses de vacina dos dias 0, 3, 7, 14, vai observar o animal por 10 dias após a exposição. Se for a suspeita for descartada, vai suspender o tratamento e vai encerrar o caso. Para lesões graves, cão ou gato raivoso, desaparecido ou morto e animais de produção.
vai lavar com água e sabão, vai iniciar imediatamente a infiltração local com soro antirrábico. Então, o que mudou? Antes, a gente fazia infiltração local só para cão, somente infiltração local. Hoje é cão ou gato e todos os animais de produção. Então, acidente com animal de produção é feito somente infiltração local. Ah, mas ele tem um ferimento pequeno na mão, vai fazer infiltração na mão. Tá? Não é para fazer em local distante. Vai lavar com água e sabão e vai fazer vacina 0, 3, 7, 14. Então, o soro antirrábico ele deve ser administrado em ambiente hospitalar. O paciente deve permanecer em observação por 2 horas. Vai infiltrar o local da lesão o máximo possível, tá? Dentro e ao redor. E nós, aqui em Santa Catarina, também vamos adotar a dose máxima, porque a gente começou a seguir a nota do Ministério no começo do ano, porém, houve um consumo muito grande de soro e a gente está praticamente com nada na rede de frio, então a gente vai ter dose máxima, então vai ser infiltração local e vai ser a dose máxima, tá? O homólogo é 20 unidades por quilo de peso, e é 1.500 unidades a dose máxima. E o heterólogo é 40 unidades por quilo de peso e 3.000 a dose máxima. Não aplicar no mesmo grupo muscular da vacina, tá? Então, um paciente de 100 quilos, a gente fez um exemplo, ele vai receber 3.000 unidades de soro antirrábico, equivale a 3 ampolas. Então, aí vai ser, no caso de acidentes por cães, gatos e animais de produção, tá? Animais silvestres e morcegos ainda vai tomar a dose máxima. Então, vai analisar criteriosamente o ferimento, vai abrir uma ampola, vai infiltrar no ferimento. Se o volume da primeira ampola for insuficiente, aí sim vai abrir a segunda ampola e vai infiltrar no local. E assim sucessivamente. Não é para abrir uma ampola se é para aplicar em local distante. Tá? Aí me perguntaram esses dias quanto tempo que pode guardar o soro para aplicar em outra pessoa. Até 6 horas na geladeira. Então, sobre o ferimento, vai lavar com água e sabão, água corrente, né? As mucosas, solução fisiológica ou água corrente, e no contato indireto apenas lavar o local com água corrente e sabão. Não há necessidade de tratamento profilático. Com exceção dos morcegos, porque qualquer contato com morcego é necessário o atendimento antirrábico. Em casos de lambedura da pele íntrica, também vai lavar o local com água e sabão. Não suturar. Quando for absolutamente necessário, vai aproximar as bordas com soro isolado e o soro antirrábico deverá ser 1 hora antes da sutura. Então, sobre o animal agressor. Observação de 10 dias é somente para cães e gatos. E a conduta do tratamento antirrábico independe do animal ter sido ou não vacinado para raiva. Então, se ele for vacinado para raiva, melhor, mas se ele não for, então vai ser independente. Se o animal foi vacinado 15 dias atrás, a pessoa deve ser tratada. As agressões por animais silvestres sempre têm indicação de tratamento. E não é indicada a observação de animais de produção ou silvestre, mas eu acho que isso vocês já estão cansados de saber, né? Então, sobre o animal agressor, o risco de transmissão do vírus por morcegos é sempre muito elevado, independente da espécie de morcego. Tanto o frugívoro, quanto o insetívoro, quanto o hematófago, todos eles compartilham abrigos, eles brigam entre si, então eles podem transmitir raiva um para o outro. Então, toda agressão por morcego deve ser classificada como grave e a pessoa tem que tomar soro e vacina o mais rápido possível. Então, o risco de transmissão por animais silvestres também é sempre elevado, independentemente da espécie e da gravidade do ferimento. Toda agressão deve ser classificada como grave. Também, mesma coisa que morcego. Mas
com exceção de que animais silvestres não tem a indicação mesmo de contato indireto, não faz, tá? Então, no caso de agressão grave por cães, gatos e animais de produção, vai infiltrar o soro antirrábico ou a imunoglobulina o máximo possível, somente na ferida. Não há necessidade de aplicar o restante da dose em local distante. Não há dose mínima, mas a gente, em Santa Catarina, adotamos a dose máxima de 3.000 unidades de soro e de 1.500 de imunoglobulina. Então, não tem indicação de tratamento para rato de esgoto, ratazana de esgoto, rato de telhado, camundongo, cobaia ou porquinho da Índia, hamster e coelho, tá? Rato silvestre, sim. Então, quando há a dúvida de se foi mordido por um rato silvestre ou por um rato urbano, provavelmente nas cidades é rato urbano, e né, na área rural é provavelmente rato silvestre. Então, teve um caso de um rato que mordeu uma criança lá em Urubici, a criança era um rato silvestre, a criança veio até o hospital infantil e ele não foi orientado que tinha que fazer o atendimento antirrábico e nem sobre o risco de hantavirose. Então, né, tem essas figurinhas aí para vocês sempre me perguntam, faz atendimento para rato? Não faz. Ratazana de esgoto, rato de telhado, camundongo, cobaia ou porquinho da Índia, hamster e coelho não faz, porque é baixíssimo o risco deles transmitirem raiva. Então, sobre o tratamento, ele deve ser iniciado o mais rápido possível, sempre que houver indicação, tratar o paciente em qualquer momento, independentemente do tempo transcorrido, a exposição e o acesso à unidade de saúde. Mas faz 2 anos que ele foi mordido. Aí tu vai avaliar se tu vai usar soro ou não, mas pode fazer vacina. A vacina de soro, ela não tem contraindicação, gravidez, lactação, doença intercorrente, outros tratamentos. Então, a não ser o soro antirrábico, que quando a pessoa teve tratadores de cavalos, veterinários que trabalham com cavalos, a preferência vai ser de imunoglobulina, mas o soro ele não tem contraindicação. Falar um pouquinho de profilaxia para exposição, também sempre tem muita dúvida, então são os profissionais e os auxiliares de laboratório de virologia e anatomopatologia para raiva, então, pessoal que trabalha fazendo diagnóstico, né? A gente tem o pessoal que trabalha no LACEN, todos eles têm que fazer profilaxia, o pessoal que trabalha no laboratório da SIDASC, todos os que trabalham com amostras de origem animal. Os profissionais e estudantes que atuem na captura de mamíferos silvestres, né? E morcegos, que atuam constantemente sob risco de exposição ao vírus rábico, os médicos veterinários, ou tecnistas, agrônomos, biólogos, funcionários de ONGs, né? Às vezes tem que trabalham diretamente com animais de rua, entre outros. A pré-exposição, então, 2 doses no dia 0 e 7. A pré-exposição também diminuiu uma dose, então vai fazer 2 doses dia 0 e 7, tanto intradérmica quanto intramuscular. Então, a intradérmica vai ser 0,2 ml, dividido em 2 locais distintos. Então, no deltoide no direito e 0,1 ml no esquerdo. A mesma coisa no 7º dia. Aí faz o controle sorológico, né? 14 dias após a última dose da vacina. Então, vai estar satisfatório quando os anticorpos estiverem maior ou igual a 0,5 unidades por ml. Então, todo veterinário que fez, né, ou quem fez a pré-exposição, 14 dias depois, ele vai e faz a titulação, tá?
Se for menor que 0,5 unidades por ml, ele vai fazer uma dose de reforço intramuscular e vai repetir a titulação 14 dias depois. Então, a cada 6 meses é para pessoas que têm risco de exposição permanente, que trabalham em laboratórios de virologia, e os que trabalham com captura de morcego. O pessoal da CIDASC que faz captura de morcego é para fazer sorologia a cada 6 meses. Eles geralmente fazem a cada ano, mas é para fazer a cada 6 meses. E a cada 2 anos, os demais profissionais que trabalham em área endêmica, né? Médico, veterinário, biólogos, agrônomos, entre outros. Então, como a gente tem a raiva circulando, né, na área rural, então os profissionais que trabalham nessa área considerada endêmica, eles podem fazer a titulação a cada 2 anos. Então, o tipo de reexposição. Se a pessoa tomou vacina uma vez na vida, uma dose de vacina, ela não vai mais fazer soro antirrábico, a não ser que ela seja imunocomprometida, tá? Pessoas agredidas por cães e gatos, passíveis de observação, apenas observar por 10 dias. Vou tomar só um golinho de água. Então, um tipo de esquema. Se ela recebeu um esquema completo, em alguma vez na vida, faz 3 anos ela recebeu soro e vacina e as 4 doses. Então, ela vai receber na reexposição vacinas nos dias 0 e 3. Tá? E se tiver. Opa! Então, se tiver incompleto, com apenas uma dose, vai fazer a profilaxia completa conforme indicado, mas não vai fazer soro. Se tiver uma dose de vacina, não faz mais soro. Porque ele já vai ter alguns anticorpos, então só vai desperdiçar soro porque não vai nem funcionar. Então, o caso de reexposição em pacientes que já fizeram após exposição, o soro e a imunoglobulina não estão indicados. Até 90 dias, se o esquema anterior foi completo, não vai indicar profilaxia. Se for incompleto, administrar as doses faltantes. Quando a PEP anterior foi aplicada apenas uma dose, essa deve ser desconsiderada e o esquema de profilaxia indicado para o caso deve ser iniciado, menos o soro antirrábico. E após 90 dias, independentemente do intervalo de tempo, se o paciente recebeu pelo menos 2 doses de vacina, ele vai tomar apenas 2 doses, no dia 0 e 3. A profilaxia de pacientes faltosos, então não é necessário reiniciar a profilaxia dos pacientes faltosos. Esse foi outra coisa que mudou, porque antes tinha um esquema que daí tu tinha que calcular quanto tempo, e agora não. Tu vai continuar a partir do momento que o paciente voltou. E vai manter os intervalos das doses seguintes de acordo com o intervalo do esquema original. Então, esse aqui é um resuminho que até a Sabrina que sugeriu, eu dei só uma Sabrina lá de Tubarão, ela disse, eu vou fazer um resuminho, eu acabei pegando a ideia e fiz também um resuminho. Então, os limites máximos de soro, que é o que mudou, né? 3.000 unidades, que é 3 ampolas. Obrigada. De acordo com o peso. Animais silvestres e morcegos infiltraram o máximo possível do soro ou da imunoglobulina no local da lesão e o restante da dose intramuscular. Acidentes graves com cães e gatos não observáveis, infiltração somente no local da lesão, sem necessidade de aplicar o restante em local distante até a dose máxima. E acidentes com animais de produção, bovinos, suínos e equinos também, infiltração somente no local da lesão, sem a necessidade de aplicar o restante em local distante até a dose máxima. Então, aqui é um fluxograma de atendimento antirrábico, tem no site, esse aqui não mudou nada, então,
a gente não mudou, porque ele fala só de iniciar o esquema com soro ou vacina, então o que mudou é que vai fazer a infiltração, somente infiltração local, no caso de cães, gatos e animais de produção. E esse aqui é o cartaz também, que também não mudou, mas que também a gente colocou só como iniciar o esquema profilático com soro e vacina. E eu estou aberta para perguntas, foi mais rápido, porque mais resumido, porque era só mesmo para falar sobre as mudanças. Então, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar agora, ou depois mandar por e-mail, ou pelo WhatsApp, se tiver o meu número. Vou ver aqui no chat. Oi, Alexandra. Boa tarde. Boa Fábio tarde. aqui do Cieves. Eu só vou passar para ti, não sei se você está conseguindo ver o chat, mas tem uma pergunta da Karen de Blumenau, né? Alexandra, em alguns casos a notificação é tardia ou o paciente não procura atendimento no dia do acidente. Se for acidente grave com gato, por exemplo, se a lesão estiver epitelizada ou suturada, como proceder à aplicação do soro imunoglobulina? E daí eu aproveito e acrescento uma pergunta parecida com essa da Karen, em relação ao tempo, né? Se tem um tempo máximo, eu tenho um acidente grave com, por exemplo, um morcego, e foi há 6 meses atrás, 8 meses atrás, se eu tenho um tempo máximo após o acidente, você já colocou na sua apresentação que é o mais rápido possível, mas numa situação como essa, que a pessoa procura semanas, enfim, depois do acidente, como proceder? Não tem tempo máximo para fazer o atendimento. Se a lesão já tiver cicatrizada, se a pessoa souber onde foi o local que ela foi mordida, é para infiltrar mesmo no local, não tem problema, pode ser infiltrado em pele íntegra. E se a pessoa não sabe, daí vai fazer só vacina. Perfeito, obrigado. Não sei se mais alguém quer passar O alguma... tempo, assim, ó, não tem tempo para fazer. Pode fazer até, sei lá, 2 anos. A gente tem casos de raiva documentados de 3 anos após o acidente. A pessoa nem lembrava que tinha sido mordida, né? E alguma coisa e acontece. Então não tem tempo. A instrução aqui é o mais rápido possível, mas não tem tempo de aplicar. Alexandra, tá me ouvindo? É a Karen. Sim. Alexandra, mas aí quando, por exemplo, a lesão tá bem cicatrizada, né? Aí como que a gente consegue mensurar ou é que eu não sei exatamente ali na técnica, né? Como que a gente saberia a quantidade, né? Se tá epitelizado? Então, ele vai abrir uma ampola e vai infiltrar o máximo possível que der no local da lesão. Não tem problema ela estar cicatrizada. Ela pode estar cicatrizada e ter uma cicatriz e aí tu vai infiltrar na cicatriz. Eu, por exemplo, tenho uma mordida aqui no pulso que eu levei de um cachorro, dá certinho para ver onde foi a mordida. Poderia infiltrar ao redor da lesão, dentro e ao redor da lesão. Aí tu vai abrir uma ampola e o resto da ampola vai ou guardar ou vai desprezar. Olha, a Dani, tudo bem? Oi. Já que a gente está discutindo sobre a procura de atendimento pós-acidente, eu gostaria também de estar trazendo para discussão a verificação se o paciente tem algum sintoma compatível com raiva, porque muitas vezes procura atendimento e é feito o questionamento se teve acidente com algum animal agressor, né, possível transmissão, e esse paciente ele já procura tardiamente, mas ele pode ter algum sintoma, que é algo que a gente tem que fazer a investigação. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, quando o paciente já procura a unidade com febre, com amortecimento no local da lesão, e aí não se faz mais nada, nenhum tipo de atendimento, não faz vacina, não faz soro, nada, tem que notificar
e aí é desencadeado um protocolo, não, aí não é de atendimento antirrábico, é protocolo de atendimento e de tratamento da raiva humana. Aí é um outro protocolo. A gente daí não faz mais nenhum tipo de profilaxia, nem vacina, nem soro, porque se fizer soro e vacina nesse paciente, ele vai impossibilitar, já é um tratamento que a chance de sucesso é mínima, e se você aplicar soro e vacina no paciente, ele vai impossibilitar dele ser tratado. Mais alguma pergunta? Se não tiver, eu vou passar para a Fernanda, então, para ela dar seguimento na reunião. Onde para o compartilhamento? Pausa. Interromper. Obrigada, Alexandra. Então, ainda sobre atendimento antirrábico, eu queria só dar um lembrete, né, para vocês. Fernanda, Oi? tem mais uma pergunta ali no chat também. Duas. Da Alda. Profissionais que se expõem à agressão de morcegos, mas estão com títulos adequados, qual é o esquema? 2 doses? Não, quem tem o título com menos de 6 meses que se expôs para morcego não faz nada. É considerado vacinado. Não. Sobre fragmento profilaxial, Pode ler. Sobre esse fragmento no documento sobre profilaxia, não é indicada a observação de animais de produção, bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos ou silvestres. As agressões por esses animais devem ser avaliadas e, se necessário, indicado esquema pós-exposição. Qual é a pergunta? Fica um pouco amplo essa questão do se necessário. É porque você vai avaliar o tipo de ferimento. Se for um ferimento indireto, aí não vai fazer pós-exposição. Tá. Tiago agora. Digamos que eu calculei, seria necessário 3 ampolas. Levo as 3 ampolas para o hospital. Eu terei que aguardar a aplicação pelo médico para verificar se irá sobrar para trazer de volta? Não precisa aguardar, mas tem que trazer de volta. A gente está com um desabastecimento gravíssimo de soro. Eu recomendo que vocês, se vocês tiverem muito pouco soro na rede, para segurar para agressão por morcego, que é o mais grave. Se não tiver soro para fazer para cachorro, gato, animal silvestre, que não seja morcego, pode iniciar o esquema vacinal e agendar o soro até a 3ª dose de vacina, que a gente vai tentar remanejar, mas ficar sem soro para morcego não tem como. Acho que não tem mais nenhuma dúvida no chat. Pessoal, alguém mais quer fazer algum questionamento sobre atendimento antirrábico? Tá. E aí, só um lembrete, tá? Acho que a Alexandra já reforçou muito essa questão, né, de liberar o número suficiente de ampolas, e no caso da não utilização, então, de trazer, né, solicitar a devolução para regional, e se atentar aos rótulos de todos os insumos. Aí aqui agora não é só de atendimento antirrábico, tá? Na hora da dispensação, fazer o cálculo certinho, se tiver dúvida, questionar o sobreaviso da DIV, pedir para fazer o cálculo junto e se atentar principalmente aos rótulos, tá? Porque a gente sabe que os insumos, às
vezes tem rótulos parecidos, então tem que ler, justamente para não estar liberando um insumo diferente do que é preconizado, e aí tem um possível evento, né, adverso aí de imunobiológicos, tá? Então, isso para tomar cuidado. Eu sei que isso é o básico, né? Vocês já sabem, mas é sempre bom reforçar para a gente não ter problemas quanto a isso, tá? Então, acho que de atendimento antirrábico, ó, apareceu mais uma dúvida. Em reexposição, quando a primeira é de acidente leve e não completou. Não faz soro, nunca mais. Não faz mais soro. Se a pessoa tomou vacina antirrábica pelo menos alguma vez na vida, a não ser que ela seja imunocomprometida, ela nunca mais vai tomar soro, tá? Então, mesmo que seja acidente leve, não completou o esquema, menos de 90 dias completa o esquema, e quando o paciente comparecer, continua da onde ele parou. A não ser que seja uma dose só, daí se uma dose só, daí vai reiniciar o esquema. Mas não faz soro nunca mais, mesmo que ele tenha tomado só uma dose do primeiro esquema. Tá. A menos que seja paciente imunocomprometido. Tá? Porque daí a gente parte do pressuposto que ele já recebeu uma dose de vacina, que ele já produziu os anticorpos, né, e que tem anticorpos ali para dar essa primeira resposta num caso de contato com o vírus.